Olá! O assunto do vídeo de hoje é barriga pós-parto. Quando ela volta ao normal? Olá! O vídeo de hoje foi sugestão de uma querida mamãe que acompanha o canal Macetes de Mãe, é a Sheila, e ela me escreveu falando o seguinte: Olá, Shirley, boa noite. Você tem como falar da barriga pós-parto? O que fazer para voltar ao normal? Quanto tempo demora a bendita barriga vental? Acho que ela quer perguntar quanto tempo demora para ir embora, né, a barriga vental. Beijos, Sheila Marques. Bom, Sheila, vou tentar responder as suas dúvidas aqui, dar algumas dicas, espero que ajude, tá bom? Quanto tempo a barriga demora para voltar ao normal? Que foi a pergunta que a Sheila me fez, já vou responder aqui de cara. Infelizmente, Sheila e todas as mães que estão assistindo esse vídeo, eu não tenho uma resposta clara e exata pra dar pra vocês. Não tem como eu dizer 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 12 meses, não tem como. Isso varia muito e em alguns casos a barriga nem vai voltar ao que ela era antes. O pior é isso, tá bom? Entretanto, no geral, tá? Só pra vocês também não ficarem muito desesperados, o corpo da mulher tende a voltar, o corpo todo, não somente a barriga, tende a voltar, né, ao seu tamanho, ao seu formato de antes da gravidez, se tudo correr bem, se ela não tiver engordado muito, com mais ou menos 6 meses, né? Então, com mais ou menos 6 meses, as coisas terão voltado ao seu normal. Mas a barriga, muitas vezes, não volta nesse período, porque ela foi justamente, né, a parte do corpo que mais mudou. Barriga e seios, mas a barriga ainda mais do que os seios. Importante vocês também saberem que durante um bom período pós-parto, inclusive alguns meses aí, a mulher pode continuar com aparência de grávida por um bom tempo, porque além da barriga estar mais proeminente, mais saliente, porque o bebê acabou de sair de lá, o útero ainda tá grande, se ela fez uma cesárea teve, né, a questão do corte, que vai deixar a barriga mais inchada ainda. Então, além disso, existe a retenção do líquido no pós-parto. Então, muitas mulheres retêm bastante líquido no pós-parto, é normal reter, algumas retêm mais ainda, isso aconteceu comigo no primeiro filho, fiquei muito inchada, então isso dá uma aparência de grávida pra gente, mesmo a gente não estando mais grávida, e isso durante um bom período após a gente ter o bebê. E após os 6 meses, também é importante falar que muitas mulheres ainda vão continuar com aquela barriguinha de grávida, porque elas podem ter passado por uma situação que é diástase. O que é a diástase? Tem um vídeo aqui no canal no qual eu explico direitinho do que se trata a diástase, então eu sugiro que vocês cliquem ali pra entender, né, pra saber um pouco mais sobre isso, mas é basicamente que os músculos, né, que na hora de retornar ali quando eu falei, né, o normal que retorne, o corpo retorna ao normal até 6 meses, eles não retornam ao seu formato original, né, eles não fecham exatamente, a barriga fica mais aberta, porque a musculatura tá mais aberta, e aí os órgãos, né, acabam vindo mais pra frente, e a mulher realmente continua mais com aquela barriguinha de grávida. Então é em função da diástase, mas pra saber mais sobre isso tem um vídeo específico. O que também é importante falar aqui, quanto mais idade a mulher tiver, né, quando ficar grávida, mais difícil, né, da barriga voltar pro seu estado de antes, porque justamente a pele vai retrair menos em função da idade. E também quanto mais gestações a mulher tiver, mais difícil, porque a pele, a musculatura toda dela expandiu mais de uma vez. Então eu lembro claramente que eu, não só por sorte, por alguns fatores que eu vou falar pra vocês aqui no vídeo, no meu primeiro filho eu retornei muito rapidamente ao meu corpo de antes, não exatamente, a barriga ainda tava um pouco flácida, um pouco mole, mas, né, a forma mesmo de peso, de curvatura, ela já tinha voltado muito rapidamente, em torno de 2, 3 meses, e no meu segundo filho, segunda gestação, ela não retornou de forma alguma. Então isso porque eu já estava mais velha, já era minha segunda gestação, e eu também não tinha tido muitos cuidados que eu tive na primeira gestação, mas isso eu vou falar aqui durante o vídeo pra vocês entenderem. E aqui um detalhe muito importante também pra falar sobre isso, sobre a volta do corpo, que é o seguinte: quanto mais saudável a mulher tiver durante a gestação, quanto menos peso ela ganhar, mais fácil ela volta ao corpo de antes, mais fácil a barriga dela também volta ao que era antes. Outra dúvida que surge: o tipo de parto interfere na volta da barriga? Sim, mulheres que tiveram um parto normal voltam a barriga mais facilmente do que aquelas mulheres que fizeram uma cesárea, porque a cesárea é uma cirurgia, corta várias camadas, né? Esse corte faz com que inche, com que fique, né, com que às vezes retenha mais líquido. Então o que acontece? A cesárea vai deixar a barriga maior por um tempo maior, isso é fato.
no pós-parto, aquela mulher que teve um parto normal e aquela mulher que teve uma cesárea, se engordaram o mesmo número de quilos, se tinha uma barriga mais ou menos do mesmo tamanho, no pós-parto, aquela que fez um parto normal vai ficar com a barriga menor bem antes do que aquela que fez uma cesárea. Inclusive, eu chamo vocês para conferirem um vídeo que tem aqui no canal Macetes de Mãe, no qual eu falo, né, sobre as principais dúvidas sobre o corpo da mulher no pós-parto. Bem interessante vocês darem uma olhada para entenderem isso melhor. Bom, Shirley, quais os cuidados que a gente tem que ter durante a gravidez, então, para garantir que a gente vai ter uma volta da barriga o mais rápido possível para o seu estado normal no pós-parto? Bom, alguns cuidados são manter uma alimentação equilibrada, né, que faça com que a mulher não engorde muito durante a gestação, não acreditar nessa história de que na gestação a gente pode comer tudo, pode comer por 2 porque a gente tá grávida. Não. Existe sim um incremento calórico durante a gestação, mas ele é em torno de 10 a 20% só de calorias a mais que a gente tem que ingerir para alimentar o bebê. Não é comer o dobro, não é 100% a mais. Então, uma alimentação balanceada, porque o ganhar peso excessivo é um dos principais fatores para o corpo demorar mais para voltar ao seu normal, principalmente a barriga. Então, se alimentar bem, continuar com a prática de exercícios físicos, caso você já fazia antes, e se o seu médico liberar para você continuar aqueles exercícios que você já fazia. Começar uma prática de exercícios físicos mais leve, que não prejudique o bebê, não prejudique a gestação durante a gestação, ou seja, você era uma pessoa sedentária. Se durante a gestação você puder começar um exercício leve, uma hidroginástica, um pilates, uma caminhada, isso também é ideal que você faça. Você manter uma hidratação periódica do corpo, então tomar bastante água durante o dia, isso também ajuda, né, para que no pós-parto a sua barriga volte mais rapidamente. E você hidratar bastante a área, né, com cremes apropriados para hidratação dessa área. Então tem cremes que são específicos para gestante, ajuda bastante você fazer esses cuidados durante a gestação. Eu garanto para vocês, durante a minha primeira gestação do meu filho, além de eu ser mais nova, que é um fator, né, que é importante, além de ser a primeira gestação, que também é um fator importante para a volta da barriga acontecer mais rápido, eu tomei todos esses cuidados durante a gestação e realmente a minha barriga voltou bastante rapidamente. No meu segundo filho, né, as coisas não foram bem assim. E após a gravidez, que cuidados a gente pode tomar para ajudar aí essa barriguinha a voltar pro lugar? Bom, o primeiro deles é a amamentação. Primeiro, que a amamentação gasta bastante caloria, então faz a mulher emagrecer, e a amamentação estimula a contração do útero, que faz com que ele volte ao seu tamanho normal, né, mais rapidamente. Outra dica é você se alimentar de maneira balanceada. O que acontece? As mulheres, elas sentem uma fome muito grande quando amamentam, é normal, porque o gasto calórico para amamentar, ele é alto mesmo, então a fome vem. Só que em vez de você se alimentar com um monte de porcaria calórica, doce, gordura, ou aqueles alimentos que são uma caloria vazia, que você vai comer, vai matar a fome, mas logo depois você vai estar com fome de novo e vai querer comer de novo, se alimente com alimentos que causam, né, uma saciedade e que são saudáveis para você, porque esses alimentos que causam a saciedade, matam a fome e são saudáveis, vão evitar que você engorde, enquanto aqueles outros super calóricos vão matar a fome, mas ainda vão fazer com que você não perca o peso que você quer perder, para ajudar, né, na volta da barriga a seu formato normal, natural. E outra dica também é você iniciar as atividades físicas assim que o médico liberar. E isso também ajuda, né, você voltar ao seu corpo ao que era antes, mas aí mais pra frente eu também vou dar algumas dicas para você tomar bastante cuidado, porque essa volta das atividades físicas, ela tem que ter uma certa atenção, não pode ser feita de qualquer maneira. Drenagem linfática também é algo que ajuda nesse período, você pode buscar fazer a drenagem, né, periodicamente, isso ajuda na retenção do líquido, então o líquido que tá preso ali no seu corpo, que faz com que você fique a perna mais inchada, a barriga mais inchada, braço mais inchado, ele é estimulado a sair e aí você vai desinchar e isso vai te ajudar. Uma dúvida que também existe é com relação ao uso ou não uso de cintas para ajudar na volta do corpo. Minha opinião, tá? Primeiro, não existe uma decisão unânime sobre a questão do uso ou não de cinta, se ajuda ou não. Muitos médicos dizem não ajuda, prejudica, porque a mulher que tá com a barriga apertada ali dentro da cinta, ela relaxa a musculatura, isso faz com que demore mais tempo pra musculatura voltar ao normal. Outros já dizem que não, que você colocar a cinta e apertar, né, faz com que a barriga volte mais rapidamente pro seu estado normal. Minha opinião sobre isso, converse com o seu obstetra, escute a opinião dele, veja se ele indica ou não. Eu utilizei, na
minhas 2 gestações. Eu acho que pra mim foi bom, até porque eu me sentia mais confortável. Aquela barriga, aquela pele solta me incomodava, então quando eu sentia ela mais firmezinha, eu me sentia mais confortável. Eu utilizei por uma questão de conforto pra mim, porque pra mim a cinta era confortável. Pra outras gestantes eu já soube que elas não gostavam, achavam muito apertada. Eu me sentia mais confortável, mas eu sempre tomava muito cuidado pra não relaxar a musculatura. Então, apesar de eu estar com cinta, eu também segurava a minha musculatura, eu não deixava ela ficar totalmente relaxada. Então, esse é um cuidado de se ter. Outro cuidado é você também usar o tamanho ideal de cinta. Muitas mulheres não conseguem usar porque elas põem uma cinta extremamente apertada que incomoda. Então, é usar uma cinta que mantenha firme, mas sem que te aperte a ponto de, por exemplo, te prejudicar a respiração. Então, você tem que também escolher o tamanho ideal, né? O tamanho adequado pra você. Você pode conversar com seu obstetra sobre isso. Exercícios físicos no pós-parto? Pode. Bom, mais ou menos o seguinte. Exercícios no pós-parto são super indicados, inclusive já falei aqui. Só que nos primeiros 40 dias, mais ou menos, né, que a gente chama de quarentena da mulher, o ideal é que ela não faça a prática de exercícios, independente aí do tipo de parto que ela teve. Quando ela teve um parto normal, se ela estivesse recuperando muito bem, alguns médicos liberam com 30 dias. Cesárea, normalmente 45. Então, o ideal, normalmente, é você esperar uns 40 dias até você voltar à prática de exercícios. Sempre voltar com a orientação do médico e sempre voltar de maneira bem leve, bem tranquila, porque o corpo, como eu disse, ele só vai se recuperar totalmente do parto com 6 meses. Então, antes disso, a volta aos exercícios, ela deve ser bem leve e nunca antes aí de 30, 40 dias, nunca antes sem autorização do médico. Depois que o médico autorizar a volta, aí você volta com uma caminhada bem leve, você volta com aqueles exercícios que realmente causam menos impacto e que você vai discutir com o seu obstetra pra ver qual que é melhor pra você. E tem alguma coisa que eu possa fazer pra retornar aquela minha barriga de antes da gravidez, assim, algo mais efetivo, além de tudo, né? Que você já falou aí, dona Shirley. Na verdade é o seguinte, gente, a barriga, ela é uma junção de 2 coisas, né? De uma musculatura com uma capa de gordura. Resumidamente é isso. Então, pra você ter aquela barriga de antes, chapada, ou pelo menos, né, mais lisinha, menos protuberante, você tem que ter tanto a sua musculatura mais firme, mais fechada e mais firme, quanto menos gordura na área. Então, muita gente acha que simplesmente fazer exercício pra barriga, né, vai fazer com que a barriga volte ao normal. Não. Se você não perder peso, se você não perder a gordura acumulada nessa região, a sua barriga vai até estar firme por baixo daquela gordura. E aí vai continuar tendo uma barriga. Então, o que é importante pra realmente a barriga voltar ao normal? Você perder peso, né? Então, você tem que ter, pra perder peso, uma queima calórica maior do que uma ingestão calórica e exercícios que realmente ajudem a firmar a sua barriga. São essas 2 coisas. Outra dúvida, abdominais ajudam? Então, o que acontece é isso. A mulher tá liberada pra fazer exercícios mais fortes, a primeira coisa que ela quer é correr pra fazer abdominal, porque, nossa, abdominal ajuda a barriga a voltar ao normal. De nada vai adiantar você fortalecer o abdômen, né? Deixar os músculos rijos e durinhos, né? Se tiver a gordura por cima. Então, é importante, sim, malhar o abdômen pra ele ficar firme, mas a mulher precisa emagrecer se quiser voltar à barriga de antes, tá? Muito cuidado. Não tenha desespero pra voltar ao corpo a barriga de antes quando você tiver um bebê. Nesse início, já falei, no mínimo 6 meses para o corpo voltar. Não enlouqueça. Nesse início, é importante que você dê atenção primeiro para sua saúde e para a saúde do seu bebê. Então, se você busca voltar ao seu corpo muito rapidamente, às vezes você ultrapassa os limites da saúde, né? Os seus limites, e você acaba tendo problemas aí, tanto de desenvolver algum problema que te prejuíze, às vezes que te traga um prejuízo. Então, às vezes é uma baixa calórica tão forte que você acaba tendo uma anemia ou algum outro problema. Isso também pode prejudicar na produção de leite. Você tá tão preocupada com o corpo que você se dedica tanto aos exercícios, tanto, né, a uma alimentação com baixa ingestão calórica, que você começa a produzir menos leite. Então, nesse período, meu alerta é o seguinte: preocupe-se em ter uma alimentação saudável, uma prática de exercício saudável, sem exageros, para que você vá perdendo peso aos poucos, você vá voltando seu corpo aos poucos e você vá mantendo a sua saúde, né, e a produção de leite como esperado. Que outros cuidados se ter, né? Então, além aí dos exercícios físicos, da alimentação, você também pode fazer drenagem linfática, né, que eu já falei, aplicação de hidratantes e alguns tratamentos estéticos que são indicados, né, no pós-parto. Mas todos eles você conversa antes com o obstetra para você saber quais os que não estão liberados nesse período. Então, alguns que se costuma fazer para o tratamento da
barriga, né, dessa área, mas que você precisa questionar antes o seu obstetra se ele libera, são o peeling, o laser, a radiofrequência, o microagulhamento, entre outros. Então, estou trazendo eles aqui, estou citando eles aqui, mas eu não estou dizendo que você tem que fazer esses tratamentos. Você pode perguntar pro seu obstetra sobre eles. E esses são alguns cuidados que podem, então, ajudar você a ter a volta da barriga no menor período de tempo. Espero que o vídeo tenha sido útil, respondido algumas dúvidas. Quem gostou, deixa o like e te espero aqui no próximo vídeo. Beijo!